Em novembro de 2022, atos de xenofobia passaram a ser considerados crimes de racismo pelo STJ. A pena varia de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Tem casa que parece casa, tem gosto de casa, tem jeito de lá. Tem olhos que parecem sonhos, que colorem mundos, me fazem ficar. Candeia o meu dançar e cala o meu falar, com beijo e cheiro. Tem canto que parece canto, tem gosto de manto, tem jeito de amar, tem boca. A semana foi bem intensa na Câmara Municipal de Manaus. Entre os destaques, o posicionamento contrário da casa à construção do aterro sanitário em área de preservação permanente. Outra pauta ambiental foi a audiência pública sobre o ordenamento dos flutuantes no Tarumã-Açu. A Câmara Municipal busca uma solução para o problema que afeta diretamente mais de 4.000 empregos. E você vai ver também que a Câmara Municipal de Manaus protagonizou vitória inédita para a população. Por meio da CPI da Águas de Manaus, o desconto de 25% na taxa de esgoto na conta dos consumidores começou a ser feito a partir do dia 25 de agosto. E as contas do dia 25, do dia 30 e a partir do dia 1º, toda a população que detém as 4 etapas do sistema de esgotamento sanitário terão a redução de 25%. Hoje é sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Eu sou Edria Caroline, o resumo da semana do CMM Notícias já está no ar. Na segunda-feira, dia 28, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus reuniram com o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na pauta, a polêmica construção do novo aterro sanitário em Manaus, que coloca em risco a nascente do Tarumã. A reunião foi conduzida pelo presidente da CMM, vereador Caio André, do Podemos, e contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e demais parlamentares da casa. Na pauta da reunião, a polêmica na construção do novo aterro sanitário na capital, que estaria sendo feita em área de proteção ambiental. De acordo com o secretário da SEMAS, Antônio Ademir Stroski, o momento é de buscar soluções ambientais sobre a construção do novo aterro sanitário. Para ele, o diálogo com os parlamentares é importante. Eu penso que esta pauta, chegando aqui à Câmara de Vereadores, todos estão com atenção, né, para esta agenda, é muito importante para o município, porque nós temos uma complexidade em Manaus de como fazer o melhor serviço de coleta. Nós temos áreas de difícil acesso, nós temos uma cidade que cresceu numa velocidade bem acima da média nacional, de ocupação principalmente na direção, notadamente para a direção leste e norte da cidade, e o adensamento todo da cidade que aconteceu, uma grande quantidade de resíduos que são coletados diariamente, que precisam ser tratadas e dado o destino final adequado, cumprindo o que estabelece a legislação. O secretário destacou que aguarda o estudo do impacto ambiental que está sendo feito pelo Instituto de Preservação Ambiental do Amazonas. Há um processo no IPAAM em curso e lá conduzido pelo IPAAM e que foi apresentado o devido estudo. Mas a cidade precisa pensar as soluções, né? Então é isso que os vereadores estavam se manifestando e que estão com essa preocupação. Na última semana, o presidente da Câmara Municipal de Manaus já havia se pronunciado sobre a obra. Caio André afirmou que a CMM vai representar junto ao Ministério Público Estadual contra a construção do aterro sanitário,
além de pedir esclarecimentos sobre as licenças ambientais concedidas à obra. Além dos 17 vereadores e do secretário da SEMAS, representantes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, SEMUSP, também participaram da reunião. Ainda durante a sessão plenária da segunda-feira, a CMM promulgou a emenda ao artigo 371 da Lei Orgânica do município de Manaus, que trata sobre a regulamentação das licenças maternidade e paternidade aos servidores públicos municipais. A emenda regulamenta de maneira mais detalhada, especificando o período de cada licença para que o município assegure os mecanismos para o seu desempenho. As regras aplicam-se aos servidores de cargos efetivos e comissionados, cargos políticos, bem como em caso de adoção de crianças, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo após a votação em plenário, o presidente da CMM, vereador Caio André, do Podemos, anunciou a promulgação da emenda que será incorporada à LOMAN. Emenda LOMAN número 110, de 28 de agosto de 2023. Altera, acrescenta e revoga dispositivos que especifica da Lei Orgânica do Município de Manaus e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 371 da Lei Orgânica do Município de Manaus passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 371. A maternidade e a paternidade constituem funções sociais de relevância, devendo o município assegurar os mecanismos para o seu desempenho, sendo garantido o direito a: inciso 1, licença maternidade de 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Inciso 2, licença paternidade de 60 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à paternidade. Artigo 3º. Esta emenda LOMAN entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Fica revogado o artigo 117 da Lei Orgânica do Município de Manaus. Manaus, 28 de agosto de 2023. Vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, presidente. Promulgado. Outros 7 projetos de lei foram aprovados em segunda discussão e encaminhados à sanção do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Entre eles, o de autoria da vereadora professora Jaqueline, do União Brasil, que institui a Semana de Incentivo à Participação das Mulheres na Política, a ser realizada anualmente no mês de fevereiro. E os alunos do curso de mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, visitaram esta semana as instalações da Câmara Municipal de Manaus. A visita aconteceu por meio do programa disponibilizado pela Escola do Legislativo, que busca aproximar o parlamento de escolas e universidades. O grupo percorreu departamentos da casa e esta foi a terceira visita à CMM somente nesse mês. Eles seguiram um roteiro passando por setores como a Diretoria de Comunicação, jornalista Haroldo Furtado, departamentos administrativos e a Galeria do Plenário Adriano Jorge. O professor do curso da UFAM, Dalto Vilela, disse que é fundamental sair do mundo das ideias da sala de aula, trazendo os alunos para um órgão público como a Câmara Municipal de Manaus e ver de perto o funcionamento do dia a dia da casa. É um exercício de cidadania, né? A gente fala na sala de aula, a disciplina é sobre políticas públicas, com um foco mais específico em ciência e tecnologia, mas é importante a gente conhecer a realidade, né? A gente está lá no ambiente da universidade e a gente precisa de entender essa realidade para poder ficar mais participativo, né? E ver como funciona, né, o nosso legislativo. Né? A Escola do Legislativo da CMM também iniciou nesta segunda-feira cursos presenciais em parceria com o CETAM, que são de treinamento básico operacional e agente de portaria, todos disponibilizados na sede da Câmara Municipal de Manaus. Os cursos presenciais iniciaram hoje, né, são em parceria com o CETAM, e hoje pela manhã a gente iniciou o curso de TBO e pela tarde vai estar iniciando o curso de agente de portaria. A demanda para os cursos foi um pouco mais maior para o de agente de portaria, por ser um curso que já é mais focado assim, com essa questão da área de trabalho. TBO teve uma demanda de 25 pessoas e já a agente de portaria teve uma demanda para 35 pessoas. O curso de treinamento básico operacional acontece de 8 horas da manhã ao meio-dia, de 28 de agosto a 22 de setembro.
Já o curso de agente de portaria está sendo realizado de 1 às 5 horas da tarde, de dia 28 de agosto ao dia 27 de outubro. Durante o grande expediente realizado na terça-feira, dia 29, no plenário Adriano Jorge, os vereadores abordaram assuntos de grande impacto social. Entre os temas debatidos estavam a questão habitacional e a arborização na cidade de Manaus. Durante o grande expediente, na manhã dessa terça-feira, dia 29, os parlamentares debateram temas, em sua maioria, relacionados à preservação do meio ambiente. Johnny Carvalho, do Patriota, usou a tribuna para chamar a atenção dos demais vereadores para a questão da arborização na cidade de Manaus. Para o parlamentar, é preciso um olhar diferenciado em relação ao tema em Manaus, considerando que somos a capital do Amazonas. Manaus vem em último lugar quando se trata de arborização. Isso me preocupa. Na mesma linha, o vereador William Alemão, do Cidadania, aparteou Johnny Carvalho e destacou que o problema, no futuro, deve ser ainda maior, visto que a cidade de Manaus está cada dia mais sem árvores, tomada por obras e asfalto, indicando que, lá no futuro, a situação estará mais delicada ainda. Mas nós também precisamos lembrar das árvores que já existiam em ruas, em avenidas, e que foram simplesmente retiradas, que foram cortadas em prol do progresso. Então, assim, isso também faz parte dessa arborização urbana. E essas partes, essas áreas que perderam, que foram desmatadas, além da jogada ensaiada, além das pessoas que precisam de uma moradia, você tem grandes empresas, grandes empresários que, sem licença nenhuma, sem nenhuma placa de identificação, começam a fazer uma terraplanagem, derrubam toda a área do dia para a noite. Ainda na sessão dessa terça-feira, o vereador Diego Afonso, do União Brasil, usou seu tempo de fala para tratar do assunto habitação na cidade de Manaus, destacando o trabalho que vem sendo realizado pelo governo do estado nessa área. E eu tenho uma pequena experiência, vereador Raulzinho. Quando fui superintendente, quando fui secretário, sei da dificuldade que é fazer um plano habitacional em todas as suas complicações, transversalidade, que passa pela regularização fundiária, pela regularização imobiliária, que passa pelo que essa casa vem discutindo. Eu acredito que o vereador Sassá, inclusive, da Construção Civil, trouxe à baila esse tema, que é as invasões que estão sem controle na nossa cidade. Manaus que cresce desordenada. É preciso ter, vereador Dione, Vossa Excelência tem um papel fundamental, porque já sofreu, cumprindo a sua missão, fiscalizando as invasões. E a preservação do rio Tarumã foi pauta de audiência pública que aconteceu na tarde de terça-feira no plenário da Casa. Na discussão, o ordenamento de cerca de 900 flutuantes instalados naquela área. Vamos rever a matéria. Com o plenário Adriano Jorge lotado, a audiência pública ouviu representantes de órgãos ambientais de Manaus, representantes dos flutuantes, universidades e de moradores da orla dos 37 quilômetros de rios que formam a bacia do Tarumã-Açu. Além de discutir a questão dos flutuantes atualmente instalados no curso do rio, a audiência pública também serviu para apontar possíveis alternativas à construção de um aterro sanitário em área de proteção permanente na BR-174, o que pode comprometer a nascente do rio Tarumã. Para o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu, discutir o tema é de extrema importância para garantir a preservação dos recursos hídricos locais. A gente entende o potencial de turismo dentro deste corpo hídrico, mas a gente também entende e é a favor do ordenamento desse espelho d'água, né? Então, é um espaço relevante para a gente discutir esse tema de tão importância, principalmente quando se fala da única bacia que ainda é viva dentro do estado. O objetivo da discussão desta terça-feira foi sensibilizar órgãos públicos quanto às questões socioambientais, além de propor a criação do Conselho Municipal das Bacias. Para o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André, do Podemos,
O Legislativo Municipal tem um papel fundamental para garantir a preservação da bacia hidrográfica do Tarumã. Que é a caixa de ressonância da sociedade manauara, e tudo que a sociedade ressoa, aqui se ouve e aqui se discute. E é isso que nós faremos aqui hoje. E você vai ver a seguir que a CPI da Águas de Manaus divulgou o início do cumprimento do TAG, que prevê o desconto de 25% no valor da taxa de esgoto nas faturas de água a partir do dia 25 de agosto. E ainda, hoje é sexta-feira, dia de programação cultural para o fim de semana. Você vê daqui a pouco na agenda do CMM Notícias. Não saia daí que a gente volta já. E o resumo da semana está de volta para te lembrar que a Câmara Municipal recebeu, na terça-feira, mais uma visita técnica. O projeto é da Escola do Legislativo e busca aproximar ainda mais a população do Parlamento. Desta vez, a turma que visitou as dependências da CMM foi do Instituto de Educação Denizar Rivail. Vamos rever a reportagem. Além de ter acesso às instalações da Casa Legislativa, os alunos também puderam assistir parte do grande expediente desta terça-feira e tirar dúvidas sobre o trabalho desempenhado pela CMM e pelos parlamentares. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, do Podemos, recepcionou os alunos e respondeu a questionamentos sobre leis e projetos de lei voltados para o meio ambiente e sobre vulnerabilidade social, feitos pelos alunos que ouviram atentamente as respostas dadas pelo parlamentar. A monitora responsável pelos alunos durante a visita, Ana Paula Rodrigues, explicou que o intuito é proporcionar aos estudantes um olhar mais consciente sobre o papel do cidadão e a importância de conhecer, entender e participar dos direitos e deveres sociais. Foi bem esclarecedor para os alunos mesmos entender o papel dos vereadores, porque eles confundiam muito quem era município, quem era estado, quem era federal, quem é União, enfim. E eles conseguiram entender qual é a parte da Câmara Municipal, né? Então, o nosso objetivo foi alcançado. O diretor da Escola do Legislativo da CMM, Maurício Brilhante, disse que é a primeira vez neste ano que a casa recebe alunos dessa faixa etária e que foi importante para aproximar o Parlamento Municipal também desse público. Para a gente é um prazer, porque acaba com a nossa, vem ao encontro da nossa intenção de trazer a população mais próxima do poder público, mais próximo da Casa Legislativa, e isso é importante porque já desde crianças, eles são muito crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né, e que já conseguem visualizar a responsabilidade do que é fazer leis para a cidade. Na quarta-feira, dia 30 de agosto, os vereadores da CMM aprovaram os pareceres de 16 projetos de lei durante a sessão plenária. Os PLs tratam, entre outros assuntos, sobre o serviço de entrega em domicílio e a presença de um acompanhante com mulheres durante o atendimento ginecológico. De autoria da vereadora Iomara Lins, do PRTB,
O PL número 01 de 2022, que propõe sobre a obrigatoriedade de um acompanhante de confiança da paciente em consultas e procedimentos ginecológicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios, sejam eles públicos ou particulares, teve o parecer favorável da 6ª Comissão de Saúde, aprovado em plenário. A matéria legislativa foi encaminhada à 18ª Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. Outro PL que teve o parecer aprovado pelos parlamentares é o de número 10 de 2022, de autoria do vereador Wallace Oliveira, atualmente sem partido, que dispõe sobre infrações administrativas por atos de racismo nos complexos esportivos e culturais, centros de eventos e ginásios poliesportivos de Manaus. O PL foi encaminhado para a apreciação da 10ª Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. De autoria do vereador Rodrigo Guedes, do Podemos, o projeto de lei número 417 de 2023, que dispõe sobre o serviço de entrega em domicílio em condomínios residenciais, edifícios e salas comerciais, voltou a entrar em pauta na sessão desta quarta-feira. O parlamentar reforçou que quer que a matéria legislativa continue tramitando na casa. O problema existe, o problema é real. O problema não pode mais ser ignorado aqui na cidade de Manaus. Isso é importante para a segurança de todos. Os vereadores rejeitaram o parecer contrário feito pela 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação e encaminharam o PL para a 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. O presidente da CMM, vereador Caio André, do Podemos, afirmou que na primeira semana após o feriado da Independência, haverá uma audiência pública na Casa Legislativa para tratar sobre o assunto. Esta audiência pública já está marcada justamente para o dia 11, no horário do plenário, para que todos nós possamos discutir isso. Já determinei a DL que, a partir de hoje, amanhã e sexta-feira, realize todos os trâmites para a realização da nossa audiência pública na segunda-feira, após o retorno do feriado do 7 de setembro. Também na quarta-feira à tarde, a CPI da Águas de Manaus realizou uma coletiva para informar o início do cumprimento do termo de ajuste de gestão, feito entre a CPI da Águas de Manaus e a empresa concessionária do serviço. Reportagem no ar. O desconto na tarifa de esgoto vai ser feito a partir do dia 1º de setembro na conta dos consumidores. A decisão foi anunciada na tarde desta quarta-feira durante a entrevista coletiva na Câmara Municipal de Manaus. O anúncio foi feito pelo presidente da CPI da Águas de Manaus, vereador Diego Afonso. Para comunicar de forma oficial que as contas do dia 25, do dia 30 e a partir do dia 1º, toda a população que detém as 4 etapas do sistema de esgotamento sanitário terão a redução de 25% já na sua conta de setembro e essas a partir de agosto. A decisão firmada entre a Câmara Municipal de Manaus e a concessionária, através do termo de ajuste de gestão, o TAG, foi resultado da CPI da Águas de Manaus. É importante frisar a redução da tarifa nos 25%, já está sendo reduzida desde o dia 24, então todas as tarifas fechadas, com fechamento a partir do dia 25, todas as contas já estão tendo a dedução e na descrição a concessionária está informando claramente que foi após a celebração do termo de ajuste de gestão entre a Câmara, a concessionária e a GEMAN. De acordo com Diego Afonso, com essa redução, Manaus terá uma das 5 menores taxas do Brasil. Consequentemente, hoje, a tarifa de esgoto, Manaus está entre as 5 menores do país. E isso, a soma de esforço aí de ambas as partes no contrato celebrado pelo TAG. Caso o acordo não seja cumprido, a população poderá denunciar na ouvidoria da Câmara Municipal de Manaus. A ação de fiscalizar ficará por conta da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEMAN, que também poderá receber denúncias da população. Na realidade, ela vai continuar fiscalizando, né, o que consta no contrato. A AGEMAN, ela é apenas ela só consegue fiscalizar o que está no contrato.
eu não poderia cobrar até então da empresa um valor diferente da tarifa de esgoto, porque o contrato estabelecia que era 100%. A partir da redução, nós vamos cobrar que seja realmente aplicada a tarifa de 75%, onde, como o colega comentou ali, onde houver dúvida, a população pode também vir até a GEMAN, que nós vamos fiscalizar, verificar se tem rede de esgoto, para que haja a devida cobrança ou não. O relator da CPI da Águas de Manaus, vereador Rodrigo Guedes, comemorou o cumprimento do TAG. A fiscalização continua, só que agora a gente trazendo um benefício real para a população, que é a redução de 25% da tarifa de esgoto. E ainda falando em CPI, a Câmara Municipal de Manaus conquistou nesta legislatura um feito inédito em benefício da população da cidade. Por meio da CPI da Águas de Manaus, reduziu o valor da tarifa da taxa de esgoto cobrada mensalmente na conta dos usuários. A redução passou a valer nas contas fechadas a partir do dia 25 de agosto. E na reportagem a seguir, traçamos a trajetória da CPI, que resultou em um ganho real para o povo de Manaus. Vamos rever. Os trabalhos da comissão iniciaram há 6 meses com a assinatura de 18 vereadores, oficializadas por meio de um requerimento, pedindo a instalação da CPI para apurar possíveis irregularidades no serviço prestado pela concessionária de água. O documento foi encaminhado pelo presidente da CMM, o vereador Caio André, do Podemos, para a Procuradoria da Casa Legislativa. Em 15 de março, foram escolhidos os membros da comissão. Diego Afonso assumiu como presidente, Rodrigo Guedes como relator e os membros Everton Assis, William Alemão, Ivo Neto, Rosivaldo Cordovil e Marcelo Serafim. Em abril, a CPI iniciou as oitivas e visitas às estações de tratamento, responsabilidade da Águas de Manaus. A comissão também visitou bairros onde moradores afirmavam sofrer com a falta de abastecimento. Em maio, os membros da CPI, juntamente com os representantes da Águas de Manaus e da Prefeitura de Manaus, assinaram um termo de ajuste de gestão, o TAG, que garantiu à população manauara uma redução de 25% na tarifa de esgoto. Em junho, os vereadores votaram e deliberaram o projeto de resolução número 16 de 2023 sobre o relatório final da CPI, incluindo o TAG e garantindo a redução no valor da taxa de esgoto e tarifa zero para quem não recebe o serviço. No dia 21 do mesmo mês, o documento foi promulgado no plenário Adriano Jorge. O presidente da CMM, vereador Caio André, foi favorável à instalação da comissão desde a criação do requerimento e garantiu que os membros da comissão tivessem estrutura física e de pessoal adequadas para a execução dos trabalhos. Penso que a CPI, finalizando agora, com o vereador Diego, presidente da CPI das Águas, bem explicitou, faz história no dia de hoje. Eu acompanho política desde 1996 e não vi nenhuma CPI até este presente momento trazer um resultado prático e concreto, como a CPI das Águas vai trazer no bolso do consumidor, no bolso de quem utiliza a concessão pública de água na cidade de Manaus. Isso, para mim, é um principal ganho. No fim do mês de agosto, o desconto de 25% da tarifa de esgoto foi anunciado e já está sendo aplicado na conta dos contribuintes. A gente buscou, repito, ressalto mais uma vez esse caminho para dar um resultado direto para a população da cidade de Manaus. De acordo com o presidente da CPI, vereador Diego Afonso, as fiscalizações não vão cessar. O papel da Casa Parlamentar que continua em cima das denúncias, em cima de qualquer cobrança que o consumidor acha indevida, se tem ou não tem a ouvidoria da Casa e o canal direto com cada parlamentar membro da comissão está à disposição para qualquer denúncia até que possa ser judicializada, mas os canais continuam abertos. E dentro dessas ações itinerantes será balizada por todas as denúncias de qualquer consumidor, qualquer manauara que chegar até a ouvidoria da Casa ou através de um vereador membro do gabinete desta Casa será ouvido e será provocado, assim como fizemos até o término dos trabalhos da CPI.
Para o presidente da CMM, o vereador Caio André, o resultado do trabalho da CPI com a assinatura do TAG é inédito e um ganho real para a população de Manaus. Afirmar a Vossas Excelências o seguinte: a Câmara cumpriu o seu papel de forma salutar, de forma veemente, quando da abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando da resolutividade que esta comissão trouxe para a cidade de Manaus, não só com a redução de 25% na tarifa de esgoto, não só com a questão do asfaltamento, com a Câmara sendo partícipe do termo de ajustamento de gestão, mas também quando deixa claro no termo de ajustamento de gestão que nenhum cidadão da cidade de Manaus irá pagar qualquer taxa de esgoto quando não tiver as 4 etapas disponíveis em sua residência. E hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro, dia de organizar os eventos do fim de semana e identificar aqueles que você aí de casa quer acompanhar. Então vamos às dicas com a Giovana Jardim. Oi galera, como foi a semana? Cansativa? Então relaxa que o Agenda Cultural de hoje traz dicas de entretenimento para você curtir o seu final de semana. Vem comigo! Nesta sexta-feira, 1º de setembro, acontece a primeira noite do Festival de Cirandas de Manacapuru 2023. O município fica a cerca de 100 km de Manaus. O festival ocorre nos dias 1, 2 e 3 de setembro. A festa é realizada no Parque do Ingá, também chamado de Cirandódromo. Considerado o segundo maior festival do Amazonas, o Festival de Cirandas reúne cerca de 60 mil turistas todos os anos. Prenúncios de alegria, de amor, concorremos a minha linda guerreira. Na noite de hoje, quem se apresenta é o Grêmio Recreativo Flor Matizada. No sábado, dia 2, é a vez do Grêmio Recreativo Guerreiros Mura. E fechando o Festival de Ciranda, dia 3 de setembro, teremos a apresentação do Grêmio Recreativo Tradicional. Ainda nesta sexta-feira, 1º de setembro, a Orquestra dos Brinquedos de Lisboa apresenta um grande espetáculo aqui em Manaus. A apresentação abre a turnê que vai percorrer várias cidades do Brasil. Em Manaus, a orquestra se apresenta no Teatro Amazonas em 3 sessões, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Os ingressos para assistir à Orquestra de Brinquedos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou no site shopingressos.com.br. E para você que gosta de um bom filme, anote essa indicação que está fazendo sucesso nas telas do cinema. Eu vou voar. Vamos lá. O filme Besouro Azul, estrelado pela brasileira Bruna Marquezine, conta a história de um jovem chamado Raimi, que mora no Texas, Estados Unidos. Em determinado momento de sua vida, ele entra em contato com um artefato alienígena que se funde ao seu corpo e lhe dá poderes especiais. E você sabia que isso ia acontecer com meu irmão quando grudou essa coisa destruidora de mundos nele? É os cara velho. Eu não fazia ideia de que ia ativar. Ele tem que escolher você. O filme tem classificação para 12 anos e está em cartaz em todos os cinemas de Manaus. E o maior evento de artes integradas do norte do país, o Sou Manaus Passo a Passo 2023, acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro na área portuária da cidade, no centro histórico da capital. Além de uma grande diversidade de shows nacionais e internacionais, quem for para o festival Sou Manaus Passo a Passo também vai poder desfrutar da diversidade da gastronomia regional e de várias atrações culturais. Os pontos de retirada das pulseiras está disponível no portal oficial do evento, soumanauspassoapasso.com.br. Vai ser bom demais, você não pode perder. E hoje a nossa agenda cultural vai ficando por aqui. Muita atenção na estrada para você que vai para o Festival de Cirandas de Manacapuru e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá! E por hoje é só.
Lembrando que você acompanha os detalhes de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Manaus no site www.cmm.am.gov.br. Nós também estamos nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Manaus. Passa lá. O CMM Notícias volta na segunda-feira. Um excelente fim de semana para você.